você que já está acompanhando pelas redes sociais, que tem imagem, já viu. Tá aqui o nosso entrevistado. Quem é? Marcos Gunter. Boa noite, que prazer recebê-lo. Boa noite, Luciana. Boa noite, José. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, eu vou contar um pouquinho aqui dele rapidinho. Ele é formado em engenharia mecânica, gente, pelo ITA. Dá pra ter uma ideia? Eu vou arrumar a câmera dele ali que ele tá precisando pro celular, só um pouquinho. Ele também é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou de 2014 a 2018 no governo do estado do Paraná em projetos de concessão e parcerias público-privadas. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre isso, com foco na análise econômica e financeira. Participou da elaboração de termos de referência, edital e contrato de projetos e reestruturação de processos e regulamentação da área no estado. Atualmente ele possui a própria consultoria em políticas públicas para governos, organizações do terceiro setor e ainda empresas. Meu Deus do céu, como é que você saiu da engenharia mecânica e foi para políticas públicas? Me conta essa história. Essa é uma história muito boa, né? Na verdade, eu me apaixonei pelo setor público. Sem mais nem menos. Não, sem mais, sem menos não é bem assim. Eu fui presidente do centro acadêmico, né? Minha paixão já gostava de política. Foi no ITA que eu despertei minha paixão. Na verdade, primeiro eu fiz um evento para universitários em empreendedorismo social. E a gente organizou um evento que trouxe aí 600 estudantes de várias universidades. E daí no ano seguinte eu me tornei presidente do centro acadêmico. E aí, sendo presidente do centro acadêmico, porque assim, Luciano, ser presidente do centro acadêmico no ITA é diferente de ser presidente do centro acadêmico em qualquer universidade federal. Como assim? Me explica. É porque é o seguinte, lá a gente dorme no alojamento. E os alunos, inclusive o centro acadêmico, ele é responsável pela vida dentro ali dos alunos. Ou seja, tem bem mais responsabilidade. Muito mais, porque, por exemplo, a gente tinha um alojamento que tinha todos os alunos, 600 alunos. Meu Deus. A gente tinha um alojamento que tinha quadra de futebol, que era dividida, a gente tinha um espaço de lazer, a gente tinha espaços de academia, que os próprios alunos compraram os equipamentos. E aí, essa administração era feita pelos próprios alunos do centro acadêmico. Isso fazia com que a gente tivesse a responsabilidade, não como um centro acadêmico de uma federal do Paraná, por exemplo, que faz muita festa, mas a nossa responsabilidade era zelar pela vida acadêmica e aí de vida mesmo, de lazer do aluno, para que ele pudesse ter o melhor desempenho na sala de aula, sabe? Então, essa paixão me despertou um interesse de cuidar do bem coletivo, assim, das pessoas. E aí foi quando eu saí e fui fazer um estágio no governo do estado. E aí quando eu me formei eu falei, olha, eu trabalhei em São Paulo lá, na iniciativa privada. Mas eu falei assim, não é bem o que eu gosto. Não é essa área que eu quero. Eu quero ir para o governo. E aí foi quando eu fui para o governo. Eu até fui um pouco antes de me formar. Você começou políticas públicas e aí começou a trabalhar no governo? Não, na verdade eu comecei a trabalhar no governo do estado na coordenação de concessões e parcerias público-privadas. E aí depois no ano Fazia parte do planejamento, isso? Isso, da Secretaria de Estado de Planejamento. Aí foi quando eu entrei no mestrado no ano seguinte. E aí foi aqui na Federal do Paraná. Tá. Lá dentro do governo do estado, pelo que eu estou olhando aqui, salvo engano, foi no governo Beto Richa? Foi no governo Beto Richa. Foi no governo Beto Richa. O que exatamente você trabalhou lá nesse projeto de concessão de parcerias públicas-privadas? O que você chegou a fazer, assim, de importante? Legal. Isso era bastante versátil. Havia diversos projetos. A gente tinha uma carteira de projetos que chegava até 20. Que ia mais para frente, era em torno de 10 projetos que a gente trabalhava de fato. Assim, e em várias áreas. Então você tinha projeto, por exemplo, de atendimento ao serviço ao cidadão. Você tinha projeto de rodovia. Você tinha projeto de segurança pública, você tinha projeto em saúde. Então, por exemplo, como que funciona uma concessão, uma parceria que a gente trabalhava? A gente recebia um estudo de uma empresa ou uma intenção de se fazer um projeto e a gente fazia um estudo sobre quanto que custa aquilo ali e qual que é a viabilidade econômica daquilo. Parece bonita essa palavra, mas é nada mais ou menos dizer assim, qual que é o valor que o cidadão tem que pagar, qual que é o valor que o Estado tem que aportar para que aquele serviço seja melhor prestado. Então a gente fazia esse estudo. A minha especialidade era, por exemplo, dizer se o valor da tarifa
ou do quanto o Estado tem que pagar está justo, dentro de todos os custos, né? Então, por exemplo, uma rodovia. A gente chegou a estudar a rodovia, a PR 445, ali do norte. A gente chegou a estudar também sobre a 280, no trecho que é estadual. A gente chegou até a fazer... Para pedagiá-las? Para fazer pedágio, né? Que é basicamente para você fazer mais investimento, né? Porque hoje o Estado tem uma capacidade, pelo menos naquela época, também limitada de se fazer uma duplicação de uma estrada. Você tinha um problema muito grande de incidentes de saúde, que é aquela coisa do atendimento, né? Muito acidente. Quem que atende? Se não é concessionado, é o município. O município tem capacidade para atender tanto acidente? Nem sempre. E aí a gente fazia um estudo para ver como que faz para esse serviço ser prestado pela iniciativa privada, numa forma de uma parceria, né? Que todos saiam ganhando, assim. Em relação a pedágio, a população reclama muito com relação a valor, né? O novo modelo está aí, deve ser implantado nos próximos dias, mas naquela época era terrível, né? A reclamação muito grande, aliás, acabou com a prisão de algumas pessoas ali do DR. Olha, Luciana, é assim, primeiro que o contrato que foi feito na década de 90 foi muito mal feito. Isso a gente tem que pontuar. Pior aqui. ainda foi ter retrocedido, né? Você tinha um valor e daí você muda o valor. Exato. E eles ganharam milhares de vezes na justiça das concessionárias. Ali foi o seguinte, né? Você tem um contrato sendo concebido e aí quando ele nasceu, já jogaram no chão assim e deram um tapa. E aí fizeram a criança crescer mal feita. Ou seja, aquilo ali fez a tarifa ser muito cara depois, porque pediram para reduzir o valor dela no início. E no início que importa muito mais, que é onde você tem o acumulado do caixa. Hoje, o que está acontecendo? A gente tem aí o encerramento dos contratos. E a gente tem, por um lado, um grande problema. O problema de que a gente tem que fazer alguma coisa, porque as estradas vão ser depreciadas, vai ter buraco na estrada, que o governo não vai conseguir tapar. Atendimento. Quem vai fazer atendimento de acidente? Se o teu carro hoje quebrar no meio da estrada, antigamente vinha uma concessionária, um guincho, te levava para um posto, trocava o teu pneu. No local mais perto dali? Não, no mesmo local, né? Agora, quem que faz, né? Então você vê que a população, em algum tempo, vai reclamar disso, né? Mas, por outro lado, o valor da tarifa no contrato que eles estão prestando agora vai aumentar. Eles estão prevendo 30% de redução. De deságio, Deságio, né? Quando reduz a tarifa. Mas daqui, 4 anos, quando fizerem a duplicação, ou começarem as duplicações, o valor vai subir um degrau de 40%. Tem gatilhos, tem degraus? Tem gatilho e tem degrau na tarifa. Então, na verdade, e outra, estão pensando em se criar mais pedágio, mais praça de pedágio. Então, o novo modelo, ele na verdade, ele é mais do mesmo. Então, não necessariamente vai trazer um bom contrato. A gente precisa pensar isso, eu venho defendendo já há um tempo, porque eu estudei sobre isso, de que a gente tem isso, né, na comissão lá. E os novos contratos, eles não trazem um benefício para a população. Assim, a gente vai pagar uma tarifa que começa enganosamente um pouco mais baixa e depois vai subir mais do que está hoje. É só para fingir, para inglês ver, como dizem. Daí não dá, né? Então, qual que é a solução para isso? Assim, primeiro, a gente tem que finalizar aquele modelo híbrido, né? Que você coloca uma parte de outorga para o governo que encarece a tarifa. Segundo, talvez, Luciana, é importante se pensar em fazer um aporte do governo para você abaixar a tarifa. O que é isso? A legislação hoje permite, se você fizer uma PPP... Como se fosse um subsídio do transporte coletivo? Exatamente, eu ia dar exato esse exemplo. Então você pega ali uma parte do valor que iria para fazer a obra de duplicação, por exemplo, que é o que encarece. É o que encarece. Sem dúvida. Né? Você pega uma parte e é custeada pelo governo. Então, na lei de concessões, que é a 8985,
você tem condições, porque tem o instrumento da subvenção, e na lei de PPPs já tem o instrumento do aporte, e aí você consegue baratear o custo da tarifa. Agora, tem que ter vontade, tem que ter um projeto bem fundamentado, porque não é simplesmente igual um subsídio para ônibus, que você já tem o valor do custo da tarifa técnica, né? Você tem que fazer um estudo muito bem fundamentado, o Tribunal de Contas pede esse estudo. E o que acontece, Luciano, eu estive lá dentro, é que você não tem uma qualificação dos servidores para ter esse estudo, né? E a Linha Verde está aí para mostrar isso, né? Gente, o que é aquilo? A novela da Linha Verde é algo inexplicável. Eu dei uma entrevista para a RIC, falando um pouco sobre a Linha Verde, né? E a Linha Verde tem diversos problemas. Um dos maiores problemas é a questão dos contratos. Então, da mesma forma que para você fazer uma concessão dessa, você precisa estudar muito bem, a Linha Verde é a mesma coisa. E o que acontece? Se você entrar no site do contrato da Linha Verde, você vai ver que lá tem 137 propostas, 137 empresas que olharam o edital, baixaram o edital. Se interessaram. Se interessaram. Opa, essa obra aqui é interessante. Vamos lá dar uma olhada. Eu tenho capacidade de fazer. Vamos lá. Abriram o edital, falaram, opa, não é bem assim. O preço está ruim, o edital está mal feito. E aí só 3 delas deram lance. Mas qual empresa vai dar um lance no edital ruim? Só as que estão desesperadas. Geralmente. Podem falir no meio do caminho. Exatamente. Que é o que aconteceu com a Triunfo. Que é uma dessas. Então você vê ali no Trevo do Atuba, aqui quem sai de Almirante Tamandaré vai para Curitiba, vai passar por lá também, né? Pode vir a passar. Ali você tem o contrato do lote 4.1, que é justamente o que aconteceu. A Triunfo deu o lance, ela estava desesperada. Acabou colocando lá para baixo. Colocou lá para baixo e não conseguiu fazer a obra. Veio a pandemia, a inflação dos insumos para a construção civil dobrou, né? É muito maior do que a inflação hoje do IPCA para os consumidores. Então ela não conseguiu simplesmente fazer a obra. Então você tem aí um grande problema. Agora, para resolver isso, é necessário que a prefeitura melhore as formas de se fazer um contrato, né? Mas é difícil porque a lei de licitações ela também te deixa um pouquinho amarrado em vários pontos, né? Você tem que ir pelo menor preço. Mas nesse caso, tem 2 formas de você remediar. Primeiro de tudo, o contrato, na verdade, o estudo, para você dizer quanto que custa, tem que ser melhor feito. Para você ter uma ideia, esse contrato que fez a licitação, que agora foi rescindida, do lote 4.1 do Trevo do Atuba, ela teve uma impugnação do edital. O que é uma impugnação do edital? É quando uma empresa fala assim, está errado esse edital. E o que a prefeitura fez? Teve que refazer o edital. Quer dizer, você vai lá, faz uma licitação, você faz um estudo, daí você escreve um negócio, você publica, e aí tem um erro que você tem que refazer tudo de novo, não está certo, né? O processo já está errado, tem um erro aí, né? E aí republicou, e aí você seleciona só 3 dão lance, então não está certo também, né? E aí deu isso, entendeu? O contrato foi rescindido, a empresa não conseguiu fazer. Uma forma de você remediar isso é, primeiro, você não pode fazer leilão. O que é o leilão? O leilão é quando eu chego assim e falo para você, esse celular aqui eu quero fazer por R$1.000. Quem dá, aí você começa em R$1.000, aí você fala, eu quero dar 900. A José dá 800. Aí chega outra pessoa e dá 700, ela leva. Só que o celular vale 1.000. Quer dizer, aquela pessoa saiu ganhando. E no caso de obras, é diferente, é o oposto. É assim, aquela pessoa vai dar um valor menor, vai dar um desconto maior, ou seja, né? E esse desconto maior significa que ela vai ganhar menos para fazer a obra e ela não vai conseguir fazer a obra. Então você fazer um leilão é totalmente errado para a obra. Tá? Então isso é um ponto. O segundo ponto é você saber exatamente quanto custa a obra. Porque você não pode oferecer um valor que é menor que custa. Se você oferece um valor que é menor, só quem está sem dinheiro que vai pegar. É isso. Entendeu? Então eu só vou comprar um celular ruim
se eu não tiver dinheiro, entendeu? E é a mesma coisa ali na obra. Então teria que mudar, na realidade, a forma como se faz hoje, porque realmente se faz através de maior desconto. Sim, sim. Mais ou menos. Aqui em assim. Tamandaré eu vejo um monte de empresa que fale. Não consegue terminar a obra, porque são empresas pequenininhas que acabam ganhando. Exato, exato. Então você tem um problema nisso. Obviamente, essa questão do desconto, ela precisa ser limitada. Ela tem que existir, porque existe uma questão de concorrência. Mas qual é o correto? O correto é você saber exatamente quanto desconto a empresa pode dar. Se você for contratar... O mínimo seria tanto. Vamos lá. Qual o melhor exemplo para isso, Luciano? O melhor exemplo para isso é a gente pensar numa casa. Você vai contratar um pedreiro para fazer a obra na sua casa. Vamos supor o banheiro. Você vai lá, você quer refazer o banheiro. Azulejo, todo encanamento. Aí você cota com 3 pedreiros. Um deles te dá 10 mil reais a obra. O outro dele fala que é 8 mil. Aí chega outro que fala que vai fazer por 3 mil. Tá estranho. Né? Você vai fechar com, vai fechar fazer com quem? 3 mil. Né? E daí vai ter problema. Aí ele vai fazer mal feito. Ou ele vai abandonar. Ou ele vai fazer mal feito. Você vai ter que contratar um outro por mais 3 mil. E no fim vai dar quase o valor. Entendeu? Então você tem que... É um exemplo de que a obra você precisa saber exatamente quanto que custa. Quando a gente está falando de obra pública. Porque é dinheiro do contribuinte. E a gente não pode ficar desperdiçando, fazendo igual a prefeitura fez, de aditivo contratual. Sabe? Isso é uma vergonha, né? O aditivo eu acho um absurdo. Nessa obra, você tem uma ideia, eu vou te dar números. Essa obra do Atuba, o trevo do Atuba, ela já teve 700 dias a mais de prazo. 700 dias. Ela já teve adicional 17 milhões de reais Meu Deus do céu. a mais. A obra que está da trincheira do Bairro Alto ali, entre o Bairro Alto e o Bacaxiri, ela também está atrasada. Ela está atrasada em torno de 120 dias. Agora está sem previsão de inauguração, porque atrasou, era para ser em fevereiro. Já teve mais de 1,5 milhão de reais em aditivo. Você vê, é justo com o contribuinte? Não é, sabe? Então, a gente precisa melhorar essa forma. O que adianta você fazer um preço menor, porque você acha que a empresa vai dar conta, e depois sair dando aditivo? Mas em cima disso, deixa eu fazer por favor. Em cima disso aí, o senhor não acha que o que acaba estragando isso aí seriam aquelas ideias eleitoreiras? Eu vou fazer para agradar no eleitorado, eu vou fazer para conseguir voto e tudo mais. Aí acaba se fechando pro amigo do político, porque de repente ele vai dar o preço menor, nem sabe se vai fazer, mas aquele político conseguiu. Não seria mais ou menos aquele negócio de política mesmo? Eu consegui isso, mas não está nem interessado se isso vai sair ou se não vai sair. Porque a maioria, porque isso aí faz tempo. Esse negócio ali faz muito tempo. Então eu acho que quem conseguiu lá atrás, hoje, se chegar a perguntar para ele, vai falar, mas o que era isso? Eu nem lembro mais. Mas na época era muito interessante para ele, era político. Certo? Você não acha que é mais ou menos isso? Enquanto houver esse imbróglio aí que envolva a política, vai haver essas coisas enroladas, esses acertos? Sim, sim. Olha, José, primeiro, daqui a pouco a gente vai estar falando que a linha verde, ela vai comemorar aí seu centenário, né? Sim, sim. Está fazendo 2 décadas aí. Não é nem o Papai Noel que vai descer nela, é um neto do Papai Noel. É bodas, né? Coisas assim. Mas o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, sim, às vezes os projetos, eles sim são feitos de forma, eleitoreira, exato, e 2, pensando nos parceiros. Exatamente. Tá? É isso que mais acontece, aliás. Aqui, nas pequenas cidades, mais do que nas grandes. Exatamente. Aqui em Curitiba é um pouco menor. Mas, se você vai para o interior, sim, tem muita ponte, passarela. Aqui em toda a região metropolitana, se for olhar. Avenida, que é feita puxando porque alguma empresa, algum parceiro chegou e simplesmente falou que essa obra é interessante fazer. Isso quando essas empresas não são formadas depois que o prefeito é eleito. E aí elas começam inexplicavelmente a ganhar todas
licitações. Então, o que falta aqui? Eu acho que um grande problema que a teoria, por exemplo, ela fala que você tem uma desqualificação do agente público, que é aquele que realmente estuda. Então, a solução para isso é você ter um agente público qualificado que possa dizer o que é interessante para a população de fato. Eu estou falando isso de maneira simples, mas é fazer um plano diretor, é você estudar o tráfego, é você estudar para onde a população quer ir. Para que você vai fazer uma duplicação de uma estrada que não tem movimento, às vezes? Mas por que você não faz numa que tem muito movimento? Né? E por quê? Porque não tem um estudo por base. E às vezes não tem muito morador naquela estrada que tem muito movimento, então não vou ganhar volta. Exato, que é a mesma coisa que, por exemplo, saneamento básico, né? Fica embaixo da terra. Eu conheci no litoral do Paraná, que eu morei lá há 20 anos, e a gente estava numa noite, numa conversa depois da eleição, tal, que o prefeito lá que eles queriam ganhou, aquele negócio todo. E aí os vereadores todos eleitos estavam sentados, estavam com fraternização, no churrasco. E eu inventei de falar assim, eu falei, agora vocês veem se criam vergonha na cara e não vão fazer como estava na administração passada, que estava fazendo calçada em uma rua onde não tem asfalto, não tem uma pedra, é um mato. Todo mundo olhou para mim, sabe por que aí ficaram olhando? Porque o cara que tinha planejado isso estava ali. E eu falei de propósito. Tudo olhando, acho que eu já vou embora, estou indo. Você entende? Então é isso. Então às vezes é aquela coisa ali de vou fazer alguma coisa para dizer que vamos fazer, vamos investir, mas é tudo eleitoreiro, é tudo aquela coisa que não vai adiantar nada. Alguém vai ganhar, alguém que está vendendo, é o cara que está construindo a pedra, vamos supor, esse um, essas empresas aí, eu não sei se foi politicagem, só pode, porque não tem outra coisa. Porque errar tão feio no preço de uma obra dessa é muita infantilidade. Muita infantilidade. Eu acho que assim, talvez a gente tenha algum problema também dentro dos órgãos, assim, sabe? Sim, Às vezes, Curitiba é um pouco mais difícil você ter uma interferência tão política, porém você tem sim, de fato, alguns indicadores que são equivocadamente usados. Então, por exemplo, o reajuste dos insumos da construção civil, eles são muitas vezes utilizados pelos indicadores públicos, que é o próprio DR, o DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que faz. E esse nem sempre segue o que aconteceu. Então a pandemia simplesmente subiu os preços, porque você teve aí falta de produção, de aço principalmente. Então você teve preço que subiu. Os órgãos públicos não reajustaram. Então pensa só, alguém que fez uma licitação de uma obra de milhões de reais em 2019 para ser concluída em 2022. O empresário que está fazendo essa obra simplesmente não vai conseguir fazer, porque o preço dele vai quase que dobrar, entendeu? Então é isso, ele vai rescindir o contrato, que custa mais barato rescindir do que fazer a obra. Claro. Isso é um problema para a população. Esse é o problema da população. Eu já vou voltar nesse assunto, eu quero só fazer algumas perguntinhas aqui dos ouvintes e também registrar participações. O David Urbano, ele é do PSOL aqui de Almirante Tamandaré, foi candidato a vereador. Ele diz: olá, boa noite. Como evitar que vereadores trabalhem como assistentes sociais e ajudantes de prefeito e realmente exerçam o papel que lhes cabe, Marcos Ganter? Essa é uma pergunta difícil, assim, né? E ele fala porque em Almirante Tamandaré isso é brincadeira, viu? É terrível. Assim, é muito difícil, porque você passa também por um sistema todo, sistema eleitoral, né? Que funciona dessa forma, que você tem o voto proporcional. Então acaba que essa pessoa que está ali, ela acaba, né, trabalhando para também alimentar os outros que foram eleitos ali, né? Eu acho que para acabar com isso, você tem também uma questão de que o agente público, e aí vou resgatar ali Max Weber, né, pensador, que vai falar que você tem que ter uma questão de vocação
versus também aquele burocrata, né? E o burocrata no bom sentido, daquele que vai ser protegido para poder fazer o seu serviço sem ter as influências políticas. E ao mesmo tempo, você tem que ter o político de vocação, mas não aquele político que vai viver da política, mas ele vai viver para a política. E é uma diferença muito grande, porque essa discussão passa por, de fato, você ter políticos, candidatos, né, que tentaram a vereança, que ali estão para fazer um bem para a sociedade, né? Então, políticos mal intencionados é muito difícil de você combater, mas se você pensar, né, em combater trazendo políticos que vão viver para a política e não da política, e também ao mesmo tempo fortalecer esses pessoas, agentes públicos que vão trabalhar sem influência política, você talvez traz algumas soluções para a mesa. E é difícil, né? Porque você pensa, você que é de políticas públicas, você pensa que você elege um vereador para que ele faça realmente, trabalhe por políticas públicas para a sua cidade, e muitas vezes isso não acontece. Na maioria das vezes, principalmente nas pequenas cidades, isso não acontece. Eles acabam legislando ao seu próprio favor e não a favor do povo e da melhoria social. É complicadíssimo. Isso é muito complicado, né? Porque é uma captação, né? Uma cooptação desse político que acaba sendo cooptado por outros maiores, por interesses, né, maiores. Muitas vezes ele acaba sendo base, né? Porque aí, sendo base, ele consegue ganhar alguma coisa da prefeitura, né? Então isso também influencia de algum modo ou de outro ele não governar para a população, né? Infelizmente. Quero mandar aqui um abraço para o Léo Gomes, que está nos acompanhando. A Roberta Rachid, ela faz uma perguntinha meio safada aqui para você. Ela pergunta: será que rola esse ano facada? Vocês estão deixando o nosso entrevistado de saia justa hoje. São perguntas ótimas aí. Olha, assim, falando assim em público, eu não posso, né, manifestar o que eu gostaria, mas certamente os candidatos vão ter aí um calor de emoção desse ano muito maior, né? A gente vai ter uma polarização que é muito grande, né? E o problema maior, né? O amor e o ódio, aquela coisa muito extremada, né? Eu odeio um, mas eu amo o outro. Eu acho que a gente vai ver, né? Política tem muito de emoção, né? Muito parecido com futebol, assim, né? E aí a gente vai ver esse ano, com toda certeza, muito mais emoção do que racionalidade. Infelizmente. O senhor que mexe que entende muito mais de política, eu creio que muito mais que eu, com certeza. Essa migração de se trabalhar política hoje, usando muitas redes sociais, o senhor acha que fez uma diferença no eleitor, na escolha que o eleitor faz e tudo mais? Sim. Bagunçou um pouco mais. Mas até a interpretação do que é o certo do que é o errado, porque eu acho que isso se confundiu um pouco. Porque quando se coloca apenas a rede social é uma coisa. Quando se coloca a rede social misturada a fake news, eu acho que ela dá embaraça tudo, e a pessoa que não tem um conhecimento de redes sociais, ela acaba se confundindo. O senhor não acha que isso... E acreditando. Exato. Né? O senhor acha que isso dependendo se for mal interpretado, não atrapalha muito? Atrapalha bastante. Bastante, assim. Principalmente... Porque é aquilo que eu estou falando, é emoção, é muito mais emoção do que racionalidade. Exato. Então a rede social, ela serve muito mais a você amplificar a sua emoção, sim, do que você ir buscar uma informação correta. Exato. Então ela complica o jogo. E ela complica muito no sentido de que você tem a fake news. Uma questão muito clara, agora que a gente está vendo das redes sociais, é que o trabalho técnico que os políticos estão fazendo em torno da rede social mudou as regras. Por quê? Porque hoje você tem muito software trabalhando para as redes sociais, para amplificar a fake news. Sim. Né? E isso confunde a população. Porque ela vai receber e ela vai ficar naquela bolha e ela vai pensar que aquilo é verdade.
porque muitos receberam. Aquilo está encaminhado milhares de vezes e por mais que o WhatsApp tente barrar, existe como você, através desses softwares, passar adiante. Bolsonaro esteve na Rússia. Sim. Só para fazer aqui um direto. Bolsonaro esteve na Rússia, esteve lá falando com o Putin, lá, aquele inteligentaço lá, esteve lá conversando com ele, não sei das quantas. Não deu uma semana, a minha mulher eu recebi lá de um cara que criou um grupo, Bolsonaro comunista, vestido de vermelho e tal. Já começando um grupo novo de fake news, de São Paulo, tal, a região. É mais ou menos por aí, eles pegam aquele que deu aquele calor ali, aquela coisa, e começam por aí? Sim, totalmente, José. É assim, você tem 2 pontos aqui, a gente tem que considerar. Primeiro ponto é as redes sociais, que hoje obedecem a um código. Sim. Ela tem uma programação. Então, Facebook, Twitter, Instagram. Né? TikTok também menos, porque o algoritmo não está bem desenvolvido. Mas o Facebook, Instagram e o Twitter estão tentando limitar os algoritmos. Isso limita a atuação de quem quer esse mal, né? Ou seja, quem quer espalhar fake news, quem quer espalhar a discórdia, né? Porém, o WhatsApp e o Telegram, eles funcionam como uma ferramenta que pode amplificar esse trabalho. E aí como é que eles fazem? Contrata uma pessoa para fazer esses grupos. Dentro desses grupos, chama-se novas pessoas, contrata mais pessoas e vai adicionando. E vai espalhando. E vai fazendo vários grupos. Isso não precisa de algoritmo. Entendeu? Então ele basta ter o teu número, te adicionar num grupo, entender o que você gosta, e aí a partir do que você gosta ele vai mandando e vai segmentando. Esse cara não me mandou mais nada, eu fiquei preocupado. Será que ele descobriu que Nada, ele te colocou no grupo, é isso que ele quer. É ali que ele vai fazer. Exatamente. Então acaba que é uma ferramenta que proporciona eles contratarem e vencerem essas questões dessas barreiras do Facebook, sabe? Então eles conseguem driblar o Mark Zuckerberg para justamente colocar as fake news rodando. Né? E é impressionante como você tem hoje a sociedade brasileira muito inserida em grupos. Muito inserida. É verdade. Né? Esses dias... Se você for olhar aqui no meu celular, eu tenho mais de 800 grupos em que me colocaram. E você fica, porque... Meu pai tem 75 anos. Ele recebe tanto vídeo. Esses dias ele recebeu um vídeo viral de um deputado estadual de Minas Gerais. Meu Assim, Deus. como é que foi parar no celular dele? E ele mandou para mim. Né? Então você vê que a sociedade vai passando de grupo em grupo e de repente você chega. Né? Aquela regra do... você chega em qualquer pessoa com mais 6. Só mandando mensagem para 6 pessoas. É o que separa você de qualquer outra pessoa no mundo. E o Telegram também, ele trabalha muito com relação a isso, porque os grupos podem ter quantos forem, né? Você não precisa fazer grupos de 327 pessoas, você pode fazer grupos de milhares de pessoas. E é isso que também tenta se barrar no Brasil. A gente trabalha com rede social e quando teve esse boom aí da política usar todas essas redes, foi onde eles complicaram um pouco o trabalho que eu faço, porque eu mexo muito com WhatsApp. E era liberado 20 postagens. Quando caiu para 5, complicou a vida. Isso que a gente não trabalha com fake news, né? amado, Nossa, é um trabalho sério. Porque é mais de 100 e poucos grupos e tem que estar distribuindo muita coisa, aí você chega a hora que você vê, já pulou 5, 10 na frente. É uma bagunça. E tudo por quê? Tudo por causa de fake news. Aí quem não tem nada a ver com essa história, quem faz um trabalho sério, acaba pagando um pato grande. Mas hoje você tem diversos programas tentando driblar isso aí, de uma maneira bastante esperta. Por exemplo... Mas tem como driblar? Tem. Você consegue fazer um disparo em massa para 1.000 pessoas. Sim. Né? Você pega o telefone da cidade inteira e consegue, realmente consegue fazer aqueles programinhas. Mas tem que pagar, né? Então... confunde, né, e dificulta, né, o trabalho de quem quer fazer um trabalho sério. É verdade. Porque os políticos, as pessoas que querem espalhar fake news, para eles é fácil, né, pagar um valorzinho para isso. O Haroldo Panich está mandando um abraço aqui também através das redes sociais. O Madruga está por aqui mandando um abraço, dando boa noite aí ao Madruga, nosso amigo. Boa noite, Madruga, meu irmão.
A Roberta Rachid deu risada e disse que o Bozo foi para a Rússia para acabar com a guerra. Foi o que disseram as fake news, viu? Foi. Ele foi contra o Putin. O André Zucon tá rindo aqui dizendo que o Paraná vai acabar. A gente fala aqui de tudo, acaba falando também de esporte. O Edson Assis, nosso ouvinte, está mandando palmas. Obrigada, Edson. Um grande abraço aí para você. E o Edson de Matinhos está retweetando aqui o nosso programa de hoje. Deixa eu te perguntar, depois do trabalho no governo do estado, o que você foi fazer, Marcos? Como é que você decidiu trabalhar? O trabalho do governo do estado foi um pouco frustrante, tá? Eu devo admitir. Porque o trabalho no governo do estado me deixou um pouco revoltado em relação às minhas limitações como técnico dentro. Assim, a gente estava dentro de uma concessão, uma coordenação que trabalhava concessões, que foi onde o Beto Richa tirou dinheiro de Caixa 2 para se reeleger. Isso aconteceu antes de eu entrar, porque eu entrei... Beto Richa nem faz essas coisas. Por favor. Tá sendo investigado, tá? Olha, sério? Eu entrei... Retiro o que eu falei. O que foi? Retiro o que eu falei, então. Luciano, eu entrei logo depois que isso aconteceu, que eles fizeram o contrato da 323. Quando eu entrei, a Odebrecht já estava com o contrato assinado. E eles estavam tentando fazer com que ela se viabilizasse, mas chegou a Lava Jato e não permitiu que ela se financiasse para fazer a obra. Então o governo não começou a autorizar, não autorizou a obra. Só que ficou nesse lenga-lenga. E o que aconteceu? O Beto Richa, depois, quando ele foi eleito, já segundo mandato, em 2015, ele pegou essa coordenação de concessões onde eu estava e jogou para dentro da gaveta, para que ninguém olhasse. Por quê? Porque é dali que ele fez o esquema dele. E foi ali que ele não queria dar evidência, porque imagina se alguém sabe que é dali que foi o Caixa 2, que é dali que, entendeu, que tem os projetos, que ele fez os contratos exorbitantes. Então o que aconteceu? Ele simplesmente fechou e não deixou nenhum benefício desses projetos acontecerem. Isso foi grave, assim, tanto para mim quanto para a sociedade, porque eu ali como um técnico, um engenheiro, tal, eu sabia números de quanto que a população ia ganhar. Você vai fazer uma rodovia, você sabe quantos acidentes você vai ter, né? Você vai fazer ali, a gente tinha, por exemplo, um projeto de pátios veiculares. Você sabe quanto que o governo vai economizar parando de alugar, tendo próprio serviço prestado de uma maneira mais eficiente. Você sabia os benefícios. Só que o governador não queria que isso acontecesse. Então, todos os projetos foram batidos. Isso me deixou muito, muito desanimado, assim, frustrado, sabe? Então, eu decidi... Interessante você falar isso na lata, foi muito bom. Porque, de fato, assim, é muito ruim quando você está dentro de uma instituição e o teu chefe não permite que você faça o que você acha que é o correto, do ponto de vista, enfim, para os teus clientes, vamos dizer assim, que é a população, no caso. Então você fica perdido, assim, você não sabe o que é o melhor para fazer, né? E aí eu fui estudar fora, né? Eu fui buscar me estudar um pouquinho mais, fui buscar mais conhecimento e eu fui buscar entender um pouco mais sobre políticas públicas que deram certo, né? Então eu fui para Londres fazer um mestrado em administração pública e entender um pouquinho mais sobre exemplos no mundo, né? Você ainda quis voltar para cá? Olha, eu não ia perder essa. José, todo mundo me pergunta isso. Viu só? Mas voltar, eu acho que era um dever, assim, meu, Entendi. de realmente retribuir, porque eu realmente sou grato. Eu fiz o Cefet, eu fiz o ITA, eu fiz a Federal. Assim, eu estudei e eu não posso deixar de falar que isso é público, né? Lógico. E que isso eu devo retribuir, assim. Eu estou hoje com a minha consultoria, que trata algumas questões de soluções de políticas públicas, mas eu devo muito, né, ao Estado, que deu essa oportunidade, né? Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade também de, enfim, poder estudar, sabe? A pessoa tem que escolher, sabe? Ela tem que ter direito de escolher se ela quer estudar, se ela quer trabalhar, sabe? Pelo menos com dignidade. Né? Então eu fui estudar fora, vi várias políticas públicas que deram certo. A Inglaterra é um grande exemplo de concessões, parcerias público-privadas. Mas lá, por exemplo, José, as estradas são maravilhosas, porque eu viajei pela Inglaterra, para carro, fora trem, né? E nenhuma é pedagiada.
Ai, que beleza. Nenhuma é pedagiada. Estradas gigantescas, imensas, que eles duplicam, quer dizer, duplicam, triplicam, quadriplicam, estão investindo o tempo inteiro e não são pagas. Né? É impressionante, é impressionante. Fora o transporte público. E por que aqui no Brasil isso não dá certo? Quer dizer, por muitos anos era assim, ocorria nós isso. temos um bom presidente. Mas infelizmente não é nem Não só fale esse presidente, isso. né? Já Não há fale muito isso. tempo, Não digamos que fale desde a época do Fernando Henrique, a gente tem feito Não fale, pedágios, por favor, né? não fale isso. Não fale isso. Aqui, Luciano, a estrutura, né, ela é muito diferente. Primeiro, eu tenho que resgatar um pouco de história aqui, né? Lógico. Né? É bom, sempre bom. A Inglaterra roubou muito do mundo todo, né? Você não pode deixar de lado isso, né? O tanto de ouro que ela roubou, inclusive daqui, e o tanto de ouro que ela roubou de todos os países do mundo, né? Porque a Inglaterra chegou a ser o império que era 24 horas, né? O sol rodava e ela não dormia. Mas ela tem muito dinheiro. Hoje a moeda, a libra, ela é muito valorizada porque historicamente eles têm muita riqueza, né? Então isso é um ponto. O segundo ponto é que o Brasil em si, você tem muita dificuldade de se alavancar investimento para fazer, e o Estado, ele não é um Estado eficiente. Tem dinheiro? Tem. A gente paga muito imposto. Não paga Aliás, tanto. bastante, né? Mas não paga tanto em relação a alguns outros países, mas paga muito em relação à vida brasileira. Lógico. Né? E a gente sofre com isso. A gente paga ainda imposto regressivo, que é imposto sobre produto. Né? E isso não é gastado de uma maneira eficiente. Né? Então você desloca muito dinheiro, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, tem muito, muito dinheiro. Só que não é gasto da maneira correta. Às vezes você tem aí licitações erradas, você tem fora os usos, desvios, né? Então, é isso, né? Então você tem aí uma grande configuração que dificulta a alocação de recursos para os estados, municípios e o governo federal fazer os investimentos, né? Então você tem essa dificuldade. Então você vai falar uma obra, por exemplo, a 280. Era uma obra de 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais com investimentos na ordem de 500 milhões. O estado tem 100 milhões de reais de investimento por ano. Ele não consegue fazer uma obra dessa, entendeu? Então por isso que ele precisa de um parceiro privado. Né? Ou o governo federal dá, porque você tem um pacto federativo que faz com que o Estado não tenha tanto dinheiro quanto o governo federal tem. Só que aí depende de política, depende de deputado federal, depende dos próximos votos das próximas eleições. E aí você amarra, né? Então você tem uma grande dificuldade de fazer acontecer. É complicadíssimo. A cantora Mara Lima, que é deputada, está aqui participando com a gente, mandando um abraço. E ela fala sobre políticas públicas também em outras áreas, como violência contra a mulher, combate à pedofilia. Esse tipo de políticas públicas você também tem atuado ou não? Não muito. Mais parcerias públicos-privadas? É assim, não muito. Eu só vou mandar uma saudação carinhosa aí para a deputada. Que bom que ela está participando também, ouvindo. Acho que essa luta, a gente como, né, homens, assim, né, a gente precisa abraçar e empoderar as mulheres. Assim. Eu acho que as mulheres precisam brilhar, e elas têm muita capacidade. Eu acho que a gente precisa estar ao lado, né? A gente já está indo para o 8 de março aí, né, a gente fez 90 anos que a mulher teve direito ao voto, né? Então isso é muito importante, que essa causa seja abraçada por todos, assim, né? Mas de fato é uma coisa que eu acabo não puxando tanto, porque eu acho que quem tem que puxar é quem tem mais identidade com isso. E identidade, eu digo assim... É o que chamam hoje de lugar de voz. Lugar de voz, exatamente, né? Eu não posso chegar aqui, subir em cima da mesa e dizer assim, vamos lutar pela mulher. Não, mas é meu dever aplaudir uma mulher que sobe em cima da mesa e fala, vamos lutar pelos direitos das mulheres de ter igualdade de salário, de ter representatividade na Assembleia, por exemplo. Então a gente tem que estar aqui apoiando e empoderando. Obrigada, Mara Lima. Deixa eu voltar na questão do trabalho dele. Rapidinho aqui para mais um pessoal que entrou aqui.
Mandar um abraço aqui pro Meliante, o nosso amigo, o Edivaldo Meliante. Edivaldo Minante, um abraço aí pra ele. Ele é Meliante, pra minha mãe também. Olha, o Marcos, meu concunhado, grande abraço, Marcos, lá de Balsa Nova. O Marcos é a sua irmã, Malu, minha cunhada. Grande abraço. Um abraço ao Wilson Goinski, ex-prefeito aqui de Almirante Tamandaré. Um abraço a ele também. Mandar um abraço também aqui pro nosso prefeito daqui, o Gerson Colodel, que me mandou uma boa noite agora há pouco. Um abraço ao prefeito. Mandar um abraço também pro Schumacher, meu amigo. Papai novo, né, Schumacher? Tá? Coloca umas fotos lá que as fotos ficam tudo babadas. Pai novo, vou te contar, é uma festa. Então é isso, um abraço a esse pessoal. Então eu vou aproveitar e ler os outros aqui também. O advogado Elias Matarassad, abraço bem grande para ele. Uma grande personalidade. Ele está aqui dizendo: meu abraço para vocês, parabéns pelo trabalho, obrigada, abraço. A Roberta Rachid, imagina, nós somos leigos e já ficamos indignados quando a gente ouve sobre política, né? Ela te acompanhando aqui. A Mara Rodrigues Pimentel, que é artista, atriz ali de Curitiba, está dando boa noite. A Roberta Rachid disse: nossa federal, como conseguiu se formar? Na minha época não vendiam maconha. Brincadeira, admirável currículo, diz ela. Ela aí fazendo uma brincadeirinha por conta das bobagens que a gente ouve do nosso querido presidente da República. Senador Álvaro Dias também está participando aqui, eu nem vou falar nada. Está participando aqui, ele mandou um podcast dele com relação à análise. Um abraço ao Tonhão também, o Tonhão entrou aqui, um abraço aí. E o Paulo Monari, lá de Araucária, também está participando com a gente, dando boa noite, um abraço para vocês. Obrigada aí pela audiência. Também o nosso secretário de saúde aqui, o João Gustavo, também entrou aqui. João Gustavo Kepes Noronha. Isso. Vamos voltar aqui para... Ele começou a falar do trabalho atual e a gente foi interrompendo, né? Vamos voltar. Mas é um papo gostoso, né? Estamos muito bem aí conversando. E daí hoje na consultoria, o que você faz? Você está prestando esse serviço para as empresas. E você me diz também que anda fazendo entrevistas com políticos. Me conta um pouquinho. Olha, Luciana, do parte da consultoria, eu venho fazendo algumas modelagens, né, de projetos. A gente fez, por exemplo, para uma ONG na Bahia, que falava sobre reestruturar comunidades dali do sul da Bahia, para você ter turismo, pesca sustentável e conservação do meio ambiente, das unidades de conservação ali. Então a gente fez um modelinho para dar sustentabilidade para aquilo, para fazer assim, olha, quanto que a gente precisa arrecadar para que isso se torne viável e as comunidades sejam empoderadas. Esse foi um projeto. Outros projetos a gente fez também para o BNDES, para fazer, por exemplo, concessão de parques estaduais do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Também fiz um projeto para o estado do Piauí, para se fazer um uso melhor da terra, ou seja, o estado tem várias terras que são inativas, não produtivas, e aí a gente pensar em pegar essas terras, fazer beneficiamento da terra, que é quando você melhora a produção dela, os alimentos, os nutrientes dessa terra, e aí você simplesmente torna essa terra valiosa, e aí você pode gerar alimento, por exemplo, para a população. Do outro lado... Mas não seria, deixa eu te interromper só para te perguntar, não seria algo também mais pensando em terras improdutivas, mas também para assentamentos? Não era exatamente para assentamento, mas você fazia uma comunidade em que você tinha produção aliada a produzir alimento... Como uma cooperativa de pequenos agricultores? Mais ou menos por aí. Mais ou menos. Porque você tinha, por exemplo, lotes de 5.000 hectares, né, que você podia... Não são tão pequenos. Não são tão pequenos, né? Que você podia ter ali uma produção, mas você tinha uma distribuição que tinha que ter, por exemplo, arroz, feijão. Então tinha que ser, não podia ser monocultura de exportação. Então isso é interessante porque faz com que o Estado diga assim, vamos produzir? Vamos. Mas uma parte vai fazer alimento para justamente a gente ter e não ter a inflação. Então isso é importante. E do outro lado, a gente tem uma ação chamada Paraná Pós-Pandemia. E essa ação da Paraná Pós-Pandemia, ela fala mais ou menos assim. A gente teve uma pandemia e essa pandemia trouxe consequências negativas profundas. Fora toda a tragédia, né, das pessoas que perderam seus entes queridos, luto e tudo mais. Né, todo o luto, claro. Mas teve um impacto na economia, na sociedade, assim, profundo.
né? E a gente precisa lidar com o pós disso. A pandemia acabou? Não. Abertura hoje dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal e várias discussões, vários debates. O principal, sem dúvida nenhuma, foi o debate com relação aos deputados estaduais que vêm até o município de Almirante Tamandaré, acabam pegando recursos, acabam pegando votos, na realidade não trazem recursos. E são vários os deputados estaduais que fizeram isso. Candidatos, mais de 500, segundo o prefeito Gerson Colodel. E esse foi um debate que levou, inclusive, um vereador a chamar um deputado estadual de merda. Vereador, um dos momentos A questão que fica é, a pandemia aconteceu? Se aconteceu, trouxe problema? Se trouxe problema, tem solução? Parece que não. Para muito político, parece que não. Então, acho que é um dever nosso, como sociedade civil, a gente pressionar os políticos a trazerem soluções. E é nesse sentido que a gente está atuando. Pois é, e aí quando você é um especialista em políticas públicas, discutir políticas públicas com vereadores, como é que você sente? Estão preparados nossos vereadores para essa discussão? Eu acho assim, Luciana, primeiro, o espaço político, o político em si, eu não acho que ele tem que ser o cara que sabe tudo. Tá? Eu acho que muito mais que isso... Tendo uma boa equipe já tá bom. Né? Eu acho que muito mais por aí, sabe? Assim, acho que o político ele tem que ter dois aspectos. Assim. Primeiro, ele ter essa vocação de fazer a política para a população e ouvir muito, sabe? Ouvir, eu acho que, assim, para mim, é muito claro que o político tem que saber dialogar. Ele tem que saber ouvir as diferentes demandas, sabe? Ele tem que saber colocar na mesa todo mundo e aí escutar os problemas e entender. Assim, não adianta nada a gente falar também sobre colocar ônibus elétrico em Curitiba se a gente não lida com o principal problema, que é segurança, que é saúde. E segurança, aliás, infelizmente está muito triste na nossa cidade de Curitiba, né? Região. Exato. Então, assim, a população, ela tem que ser ouvida. E o político, ele tem que saber escutar isso aí e trazer a solução para isso. E aí eu acho que a solução, ela tem que partir de um corpo técnico, né? E esse corpo técnico tem que dizer. Então eu acho que o político está muito mais para criar pontes e criar laços do que propriamente ser o cara que sabe. Agora, respondendo exatamente assim a sua pergunta, eu me sinto bastante feliz de poder conversar com essas personalidades, né, na política de Curitiba, por exemplo, porque eu consigo ouvir de fato de dentro o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, e eu acho que isso, pelo menos com todos que eu conversei, gostaram muito, porque é uma forma da gente, como sociedade, eleitor, cobrar.
Assim, vamos cobrar, vamos conversar com eles. Ei, tá fazendo o quê? Tá, a gente tem um problema de evasão escolar, e qual que é a solução que a Câmara de Curitiba está propondo? E aí entender se de fato estão fazendo. Acho que é um dever também como cidadão. Até porque muitas vezes a gente acaba elegendo o político e não acompanhando, e não sabendo se realmente ele está ou não fazendo Muitas aquilo que a vezes gente acaba espera. elegendo e nem lembrando quem elegeu, quem Pior votou. ainda, né? Isso é pior. Isso é pior. Isso é pior. Falar nisso, com relação à compra de votos, tem ideia de como fazer para acabar com isso? Olha, lá, Luciana, lá na universidade, a gente estudou bastante sobre isso, né? Assim, diz a teoria que isso não é benéfico para ninguém, nem para o político e nem para quem é governado. Nem para o político. Eu temava com isso de não achar que isso fosse verdade. Mas, de fato, as eleições, elas acabam ficando cada vez mais caras. Isso é verdade. Né? E eu quero dizer, olha só, a compra de votos, ela não acontece direto, tá? Ela não acontece assim, eu não chego para você, isso acontece, mas é uma maneira menor. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, te dou R$50 ou, sei lá, 2 latinhas de cerveja para você votar em mim. Tá? Isso é uma compra de voto característica e direta. Mas isso é mais raro. O que acontece normalmente é que o cara chega para um líder de comunidade e fala assim, eu te dou 5 mil por 5 mil votos. Isso acontece muito também. Isso é o que acontece, essa é a prática, né? Né? Aqui em Tamandaré acontece das duas formas. Das duas formas, você sabe. Só que o que acontece é o seguinte, se o cara chega para você, geralmente quem vende voto, ele aceita qualquer coisa, né? Então se eu chegar para você e te dar 2 latinhas, aí chega uma terceira pessoa e te dá 3... sempre quem ganha é o último. É sempre quem ganha é o último. É o último. Então, não é interessante para quem está comprando o voto continuar fazendo isso. Ele sempre vai perder. Ele sempre vai ter que ser o cara que vai ter mais dinheiro. Vai ter que oferecer a maior oferta. E isso não é legal. Isso que a gente chamava de clientelismo, né? É o diferente de você... Né? É justamente a teoria dizendo que essa é a compra do voto, né? Você fazer o clientelismo. Mas eles perdem muito dinheiro e ao mesmo tempo eles se elegem sempre. Uma forma de combater isso, de fato, é a educação. Assim, é uma palavra que assim, a gente coloca de uma maneira um pouco geral, mas ela está em vários momentos. Assim. Ela está na educação, conscientização das pessoas que ela tem que votar. Ela está na educação das pessoas entenderem que a política é o que muda a vida delas, entendeu? Ela está em você saber também quais são os problemas, porque a educação também ensina quais são os problemas, e entender quais são os cargos que você vai votar e como que eles influenciam, né? Então, acho que a educação é um caminho para você combater a compra de votos. O outro caminho é a fiscalização, né? Então, que é mais difícil, né? Mas mais se difícil. O povo mesmo pudesse fiscalizar e denunciar rapidinho no próprio aplicativo do TRE. Se fizesse isso, ia ser ótimo. E uma terceira forma é vir uma reforma eleitoral mais radical. E os políticos iam ter interesse nessa reforma. Não mesmo. mas por exemplo, a gente estudou bastante isso também lá no mestrado. Quando a gente olha para o mundo, existem diversas formas de sistemas eleitorais. Vários, diferentes, muitos diferentes. Então você tem um sistema, por exemplo, que mudaria radicalmente isso se fosse uma lista fechada. Lista fechada, o que é? Já se discutiu isso, aliás. O que é a lista fechada, né? Para quem está ouvindo. A lista fechada é você pegar uma lista de candidatos, coloca lá o ranking desses candidatos, o partido escolhe e bota a população. Ou você vota nessa lista ou você vota naquela lista. Você não vota no indivíduo. Você vota na lista. E isso seria muito mais difícil de comprar voto. Porque você não vai pelo indivíduo. Você vai pelo partido que vende ideias. Então, é uma maneira de você tirar esse individualismo da pessoa chegar e começar a comprar o voto, né? Porque daí teria que ser o partido a comprar. Mas quem que vai ser o cara do partido a comprar? Então é mais difícil, entendeu? Porque não tem um representante, né? Então essa é uma outra forma também, uma outra solução. Mas que também poderia ser menos democrático, né?
Mais ou menos, né? Você, assim, a população vai votar de qualquer jeito, né? E a democracia, ela, na verdade, não é bem a palavra democrático, talvez seria um pouco mais em relação à independência de candidatos, assim. Acho que é mais isso, assim. Talvez uma pluralidade de ideias seria diminuída, né? Então, por exemplo, se você teu candidato que você mais se alinha é o cara que está fora da lista, aí você perdeu, entendeu? Agora, né, a questão da democracia, da pessoa poder escolher, ela vai continuar, assim, né? Então tem esse lado, os dois lados da moeda, né? Deixa eu ler aqui mais algumas participações. Estão participando com a gente a Bruna Lapola, Josiele Urias, a Daniele de Fátima Leite, a Kelinha Marcelo, a Edilaine de Jesus, todos dando boa noite, e o Gilberto Luiz Reck, que aliás é bolsonarista, também dando boa noite. Não falou nada contra você não, viu, José Eduardo? Não? Não, Sério? bem tranquilo. Não Sério que ele é escreveu bolsonarista, nada. E a Roberta Rachid, ela está Tem uns que perguntando o me odeiam. seguinte, tem gente que xinga e tal. Nossa. Ela pergunta o seguinte, é uma espécie de cooperativa, será, no Piauí? Não é uma espécie de cooperativa, é uma forma do Estado fazer o melhor uso da terra, mas ele faria de uma espécie de uma empresa mista. Então, qual que foi o modelo que a gente construiu, Roberto? A gente construiu um modelo que o Estado ele vai criar uma nova empresa, essa é uma empresa de economia mista, e que essa empresa ficaria responsável por beneficiar a terra e alugar essa terra para produtores, com a condicionante desses produtores produzirem alimentos também, não só monocultura, né? Porque a gente está vivendo uma época da soja, né? O novo ciclo da soja, né? Então eles teriam essa condicionante e a empresa do Estado, né? Ela faria esse beneficiamento da terra, né? E colocaria à disposição aí de quem quisesse produzir. Mas é interessante pensar esse projeto porque essas dúvidas, por exemplo, e até como você colocou, Luciana, né? De pequenos produtores, é extremamente interessante. Que é uma forma de o Estado, por exemplo, gerar alimento para justamente baixar o preço dos alimentos que estão aí. Se você disponibilizar terra, né, para a população, pequenos produtores, né, produtores familiares, fazer produção de alimento, você joga mais alimento para o mercado, isso tem uma maior oferta. E o preço cai. Exatamente. É a lei da oferta e da procura, né, que a gente ouve tanto falar. O Marcos Aurélio, também ator lá de Curitiba, um abraço para ele e para Mara. Tá dando boa noite, um grande abraço aí para você, Marcos Aurélio, que tá nos acompanhando. Nunca mais fale que eu caio, por favor. Você não para de fazer isso com ele, tadinho. Mas ele falou, eu caí. Não, mas não foi porque ele falou, ele tentou te impedir de cair. Ah, sim, entendi. Não Exatamente. fale mais, Marco Aurélio. Pronto. É que eu caí de novo. Já são 7h55, infelizmente, né? O nosso tempo está acabando, então deixa eu perguntar para você, plano para o futuro, daqui para o futuro, o que você está almejando, Marcos? Olha, eu acho que a gente tem que influenciar essas eleições, tá? Então, quando a gente fala de pós-pandemia, a gente está falando em influenciar como que vai ser lidar com esse pós-pandemia. Eu acho que influenciar a eleição significa a gente chegar no plano de governo dos candidatos. Claro. Assim. Então, a gente precisa chegar lá, assim como a sociedade civil. Tem candidato que não tem plano de governo. Exatamente. O candidato só tem vontade de ser eleito. Não, tem uns que já foram eleitos e continuam sem plano de governo. O que você pensa ser candidato? Deixa eu parar de interromper o nosso entrevistado aqui. Mas é exatamente isso. Assim, eu acho que a gente, né, do futuro, a gente tem que pensar que a gente tem umas eleições aí. A gente tem um dever como cidadão que gosta de falar de política, que estudou isso. A gente tem o dever de influenciar as pessoas também a pensar assim, né? Porque eu concordo e eu respeito pessoas que pensam que a política não dá nada e que a iniciativa privada, por exemplo, faz mais. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu devo discordar em relação ao que a política é capaz de fazer. A gente está vendo o país aí sendo desgovernado, né? Ou seja, está no caos total, porque não se tem um plano, não se tem uma equipe qualificada, não se tem, Legal.
Você não tem um plano de contingência, você não tem um plano de criação de emprego, você não tem um plano de melhoria da economia, de conter a inflação. Como que pode você ter hoje um presidente que ele vai em um discurso perto do Paraguai ali, mas não sei se ele estava em Foz do Iguaçu, onde ele estava, ele vai lá, ele exalta os torturadores, ele exalta isso, ele exalta aquilo, que foi o que ele fez esses dias. Eu fico pensando, aqui, mentalidade tá quem olha para esse cara e fala, esse é meu presidente. O pior é quem chama de mito, não quem diz esse é meu presidente. Quem exalta isso, porque eu acho que é uma coisa que nós tentamos tirar tanto, justamente em cima das políticas, pessoas que pensassem diferente, pessoas que agissem em prol das pessoas realmente que precisam. O que ele faz é politicagem pura, e é a pior que existe, né? Mas eu acho assim, de realmente estar preocupado com o anseio de uma população, não consigo próprio, eu sou assim, não vou mudar nunca. Não, mas espera lá, você foi eleito, você tem uma população tal, como que você não vai pensar diferente? Então é ridículo. Nós vivemos, acho que, os piores 4 anos de alguém tentando administrar, que é nada, né? O Brasil voltou ao mapa da fome. Retrocesso. Um retrocesso muito grande. Horrível. Um retrocesso muito grande. Em 4 anos, um retrocesso. 4 anos de retrocesso, de tentando achar que não houve golpe militar, não houve tortura, não houve isso, não houve aquilo, de tentar, não, o menino tem que vestir azul, a menina tem que vestir rosa. Então umas coisas assim que foram colocadas de uma maneira que não tem lógica. Até as lutas por direitos humanos, né? Todas as políticas, na realidade, elas acabaram. Tudo que foi feito assim, não, isso não existe mais. É o que o Império já exatamente, né? O que foi a cultura, né? Lógico. Um cara que entrou aí para gastar 40 mil no viagem para os Estados Unidos, né? Então, para responder jornalista gritando, né? Para responder a mídia e acabar com a participação popular, né? E o mais interessante, só desculpa um pouquinho, é que ele descobriu alguns brasileiros que parece que estavam precisando disso. Parece que estavam precisando disso aí, de alguém que aparecesse e falasse, não, isso aí é o que eu penso, tá certo, todo mundo, não, e é isso mesmo, nós pensamos assim. Mas essas pessoas viviam uma outra realidade. Mas é engraçado isso, né? Não, e outra coisa, Zé, que é muito engraçada é o seguinte: em 2013 teve aquela explosão lá das pessoas irem pra rua, né? Sim. Foi por causa de 20 centavos. Gente, não dá para entender. 20 centavos gerou ali uma paralisação no país. Hoje tiraram uma presidente do poder. Hoje a gasolina aumenta 50 centavos toda semana. Naquela época eu pagava R$2,30 na gasolina. Porque o cara vai lá e fala assim, aí é que tá, aí é onde entra a politicagem. O cara vai lá e fala assim, não, a culpa não é minha. A culpa são dos seus governadores, por causa disso, por causa de não sei do que. Daí, mas na época da Dilma não era dos governadores. Aí a população daqui, não, porque o nosso governador é isso, o outro lá, o nosso governador faz, o presidente tá certo. Gente, foi uma mistura de umas bobeiras, eu falo bobeira, de se falar umas bobeiras e ter uns bobos que acreditam, que virou tudo isso aí. E virou esse caos, esse negócio que é horrível. Mas e aí, José, a gente entra de novo naquela conversa da rede social. Sim. Eles trabalharam muito bem as redes sociais para espalhar essas lado do mal, pro lado mal, para difundir essas coisas que são erradas, são totalmente equivocadas, né? Então é isso, assim, no fim do dia a gente tem um governo que ele não está governando para a população, ele está governando para aqueles 20%. E você viu que, desculpa de novo, mas que nos Estados Unidos só foi conseguido eliminar um pouco isso e mudar um pouco a mentalidade, tirando o principal, tirando aonde começava. Será que ninguém vê que aqui tem que fazer a mesma coisa? Desculpa, eu estou falando agora como eleitor. Mas senão nós não teríamos a pesquisa do jeito que está. Eu estou falando como eleitor. Será que ninguém está vendo isso? Porque lá, a partir do momento que tirou quem pregava isso, quem falava que era certo, nossa, era o caos, chegaram a invadir, chegou da morte e tudo mais.
Agora, será que ninguém está vendo isso? E tem que ser assim. Não adianta. Tem A Roberta tem que tirar Rachid pensa diferente de você. Ela acha que ele conseguiu manipular as pessoas pelo moralismo e os bons costumes. Mas, Roberta, eu acho que ele conseguiu as duas coisas. Ele pegou os Sim. evangélicos pelo moralismo, família, Sim. bons costumes, e pegou aquele outro lado. Aquelas pessoas que tinham todo preconceito, aquelas pessoas Mas que não elas não gostavam de falavam porque mulheres, não tinha que não gostavam de negros, que não gostavam eu de sou seu gays. líder. Então essas pessoas, acho que estavam ali, elas precisavam de um líder. Exatamente. E acharam líder. O que aconteceu nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Mas assim, saiu uma matéria muito interessante na Piauí, né, na revista Piauí, falando em exemplos de outros países que eles conseguiram vencer isso. E é muito interessante, porque de fato o que a gente precisa fazer no Brasil é criar uma frente ampla. A gente só assim a gente vai conseguir vencer isso aí. Porque de fato a gente precisa de, primeiro, projeto, a gente precisa de políticos que estejam comprometidos, que falem o que a população quer, resolvam o problema da população e façam uma frente ampla. Assim, a gente precisa estar todo mundo unido. Sem grandes paixões, né? A gente precisa estar todo mundo unido para enfrentar isso, né? E é só assim, porque de fato a gente não tem projeto para lidar com a economia que está indo para o buraco, a gente não tem projeto para lidar com a inflação, né? A gente vai piorar, porque o que tá vindo por aí é que a safra vai piorar, né? Que infelizmente os alimentos vão encarecer, e aí encarece tudo mais, né? Os combustíveis não têm perspectiva, se não mudar a política de preço, ela vai continuar subindo. E o governo está perdido. E o governo está perdido, e o governo não consegue governar, porque o governo tem que pagar a emenda, né? Porque o governo tem que liberar para o Centrão, porque ele está na mão do Centrão, né? Então é uma politicagem, agora vem eleições, e aí o pessoal vai querer, enfim, jogar dinheiro para tudo quanto é lado, né? Para ganhar as eleições. Então é uma coisa que para longo prazo, para o futuro, né? É péssimo, assim, para o brasileiro, assim, é péssimo. E a gente precisa, como, né, agentes da sociedade que hoje teve o privilégio de entender um pouquinho mais, de mostrar isso para o resto da população, né? Então é isso que eu penso para o futuro. Você sabe uma coisa que A conscientização, então, para você é o fundamental. Uma coisa que eu ouvi hoje, conversando com uma pessoa, foi assim, na inauguração que nós fomos lá, na entrega lá, é assim, é interessante, né, o governo está aí, vai, abraça o presidente da Rússia. O presidente da Rússia é amigo de quem? Aqui, no nosso lugar aqui, Venezuela. Ele é o cara que os Estados Unidos não faz nada na Venezuela, porque tem a Rússia como Não é que seus aliados. É amigo daqueles que mandam a gente ir para onde mesmo? Exato. Vocês são Então tudo esquerdistas, vamos para Venezuela. uma coisa assim que eu não consigo entender. As pessoas vendo isso e creem nesse cidadão e ainda, não, ele está certo. Pera lá, ele está certo. O Putin sai de lá, vem e os Estados Unidos não modifica a Venezuela porque a Rússia não deixa. Porque o poder de guerra deles é muito maior e tudo mais. Aí vai alguém lá que se diz moralista e tudo mais. Não. Abraça o cara, você está certo. Mas como está certo? Eu tenho que encerrar, gente, já são 8h05, mas papo deixa eu só... maravilhoso, hein? Deixa eu só fazer mais duas perguntinhas da Roberta para você. Ela pergunta se votar na lista não seria coronelismo. E ela diz o seguinte, desculpa a ignorância, mas é curiosidade. Não é, Roberto, não é coronelismo. Esse é um sistema que existe em alguns países, eu agora não lembro exatamente em quais países, mas eu queria chamar a atenção também que existe um sistema híbrido. Tá? A lista é só uma possibilidade, mas existem outros. Por exemplo, a Alemanha faz um sistema híbrido, em que você tem uma parte por distrito, outra parte por indivíduo, uma parte por distrito que é indivíduo e uma parte por lista fechada. Então você consegue equilibrar isso aí, sabe? Você consegue dar as duas opções. O sistema lá é extremamente complexo, mas eu só queria dizer assim que existem soluções para você fortalecer os partidos e diminuir o individualismo, que é o que gera, de certo modo, uma distância entre o que você pode cobrar, né? Então, o que você pode cobrar do político, que ele esteja comprometido, sabe? Então, existem formas, e não é coronelismo, ele é só uma maneira diferente de você escolher o candidato. Quem quer saber mais de você, onde te acha, Marcos Guedes? No meu Instagram, pode mandar uma mensagem lá,
tá? Gunter Marcos, tá? Mas estou à vontade assim para a gente discutir, trocar outras ideias. Quiser tomar um cafezinho, quiser tomar uma cerveja também, estamos aí. Eu acho que essa questão... A minha sem álcool, por favor. Se a gente quiser assim se unir, sabe, somar forças aí, eu acho que é importante assim a gente falar esse projeto que a gente tem de pós-pandemia. É legal, é importante que a sociedade entenda que a gente precisa de projeto para sair do buraco que a gente está. Que bom, gente. Olha só, projeto, pesquisa, não custa você olhar, não custa você ver se o teu presidente, aquele que você escolheu, tem ou não tem um projeto. Aliás, tem alguns que têm projetos maravilhosos, eu não posso citar porque eu não posso ser barrista, mas tem. Se vocês olharem, vocês vão saber, eu tenho certeza absoluta. Marcos, obrigada mesmo pela tua presença hoje aqui. Foi uma alegria, um grande privilégio estar aqui com vocês discutindo. Que bate-papo gostoso. Tá? Bacana. As perguntas capciosas eu adorei também. Então, mandar um salve aí, um carinho para Roberta. Professora, aliás. Professora, ó. Que legal, que bom, a educação está precisando. E um salve a todos, né, que acompanharam aí. É uma alegria muito grande estar aqui e poder discutir assim, esses assuntos que são tão importantes. Assim. Legal. Grande abraço para todo mundo. Você vai descansar? Vou descansar. Tchau, José Eduardo. Dá tchau para os ouvintes. Tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Marcos. Tchau. Vamos lá.